Então eu quero que você fique em pé agora, nós vamos ler um salmo. Vamos ler um salmo, Salmos de número 23. Um salmo muito conhecido, não é mesmo? Quantos sabem este salmo de cor? Levante a mão, quantos sabem? 1, 2, 3, 4, uma dezena, talvez 2 dezenas. Se você não sabe o Salmo 23 de cor, você precisa saber, rapaz. Esse salmo ele é muito conhecido no nosso meio, e talvez depois do Salmo 23, o salmo mais conhecido é o Salmo 91. E depois do 91, qual o outro salmo conhecido também? Salmo 1, né? O Salmo número 1. Temos outros salmos também que nós gostamos. Os salmos, eles são cânticos, são momentos assim, inspirativos na história de Israel. Mas através dos salmos, nós podemos crescer no Senhor. Podemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Hoje nós vamos ler esse salmo. E como eu falei agorinha, esse salmo, ele vai ser, essa palavra geral hoje vai ser apenas um pouco daquilo que nós vamos estar ministrando. Nós vamos passar algumas semanas no Salmo 23. Vamos meditar profundamente no Salmo 23, e eu tenho certeza de que será bênção e inesquecível para nossas vidas também. Amém? Então, Salmos 23 diz o seguinte, R.A., vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos. Vamos fazer o seguinte, vamos ler esse versículo, esse capítulo juntos. Os homens vão ler comigo os versículos ímpares e as mulheres vão ler juntas os versículos pares. Vamos lá então, homens. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mulheres. Homens. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mulheres. Ainda homens, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo. Mulheres. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, como é bom te ter como nosso pastor. Tu és o pastor, o sumo pastor das ovelhas. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra infalível. Obrigado porque nós estamos aqui por causa desta palavra abençoada. E nós te louvamos, te exaltamos, porque só ao ler esse salmo, nós somos abençoados, somos grandemente abençoados em apenas ler a tua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado porque nós estamos aqui por causa da obra da cruz. Fala conosco, Espírito Santo, lança luz no nosso entendimento, para que nós cresçamos em Cristo, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido? Sente-se em nome de Jesus. Bem amados, Salmo 23. Eu sigo um teólogo, um pastor, na verdade, homem muito tranquilo, manso, mas ele tem mestrado, doutorado, ele é um pastor, não é congregacional.
Um homem tão simples, mas com conhecimento tão profundo da palavra. Já sigo esse homem nos podcasts da vida. Já faz alguns anos, talvez uns 4, 5 anos. E ele lançou um livro baseado nos Salmos 23. E pastor David, eu quero ver se eu consigo trazer o pastor David aqui. Ele prepara igrejas para se aprofundarem na Bíblia, na palavra de Deus. E esse homem é um homem muito simples, como eu já disse, mas que tem um amor profundo pela palavra. Eu vou estar comprando esse livro do pastor David, nós vamos estar comprando, e eu quero que nós estudemos os Salmos 23, porque é um salmo muito profundo, mas profundo mesmo. Então eu vou dar uma geral aqui nesse salmo, baseado também em algumas ideias do pastor David. O Senhor é o meu pastor. Este salmo é o mais conhecido. Talvez também, como diz o pastor David, o menos compreendido. Nós precisamos ter cuidados com a palavra de Deus. Nós não podemos ser literal, não podemos nos apegar ao pé da letra de tudo aquilo que nós lemos. É por isso que, sendo responsável ou responsáveis com a palavra de Deus, nós precisamos explorar algumas ferramentas necessárias e importantes para a nossa compreensão da palavra. A hermenêutica, por exemplo, a exegese bíblica. A hermenêutica é algo necessário para todo cristão, não é nem para líderes, mas para todo cristão. Porque a hermenêutica bíblica, ela nos ajuda a entender a palavra. Ela nos ajuda a não termos desvios apologéticos ou doutrinários. Quando nós falamos em teologia, não se assuste, porque nós só podemos conhecer a Bíblia através da teologia. O que é teologia? É estudo de Deus, não é mesmo? Então, genericamente falando, todos nós somos estudantes de teologia, porque quando você lê Bíblia, tu está estudando sobre Deus, não é? Tu está se aprofundando sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus? O que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará. Então, Davi, ele escreveu esse livro. Ele é o autor do Salmos 23. Um salmo, como eu já disse, muito conhecido. Um texto no qual muitos sabem de cor. Charles Spurgeon, ele falou o seguinte, que o Salmos 23 é a pérola dos salmos. Um salmo muito profundo, bom de se ler. Salmos em muitos momentos da vida. Então, este salmo, ele divide em duas partes. Da parte do versículo 1 até o versículo 4, ele fala exatamente do pastor e das ovelhas, do bom pastor e das ovelhas. E Davi, ele se coloca aqui como uma ovelha, e ele coloca como sendo o pastor o próprio Deus. Então, do versículo 1 até o versículo 4, nós temos essa questão do relacionamento entre ovelha e pastor, ou pastor e ovelha. O versículo 5 e o versículo 6, ele fala exatamente, é uma metáfora que fala de Deus sendo nosso anfitrião. Aquilo que Deus, ele faz e fará por nós. Já dá uma mudada na questão do relacionamento entre pastor e ovelha, mas aqui ele fala daquilo que vai acontecer com a igreja, com os regenerados na eternidade. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso fala de João 14, João 14, versículo 1, 2 e 3.
Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas nós vamos falar um pouco do versículo 1 até o versículo 4. Muito bem. Vamos conhecer um pouquinho sobre algumas características da ovelha e algumas características do pastor. Do pastor, exatamente. Características da ovelha, primeiramente. Primeira característica da ovelha. As ovelhas, elas não têm senso de direção. As ovelhas não têm senso de direção. Diferentemente de gatos e cachorros. Os cachorros e os gatos, eles não se perdem com facilidade. Se você é proprietário de um gato, se você deixa ele, se você tenta deixá-lo 2, 3 quadras distante da sua casa, ele vai retornar para casa, não é mesmo? 2 quadras eu estou sendo legal aqui. Eu já vi história de gatos andarem 1, 2, 3 quilômetros. Os cachorros do mesmo jeito. Porque esses animais, cachorros e gatos, eles têm senso de direção. Né? Eles têm senso de direção, mas as ovelhas, elas não têm senso de direção. Ovelha perdida, uma vez perdida, é perdida para sempre. Então, queridos, vamos entender essa questão aí de não ter senso de direção, porque isso também se aplica a nós. As ovelhas autossuficientes, elas andam de um lugar para um outro sem a direção do pastor. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos entender o seguinte: nós somos dependentes da voz do pastor. Somos dependentes da voz do pastor, porque a autossuficiência não é uma boa ideia. A independência não é projeto de Deus para nenhum de nós. Segunda característica da ovelha: as ovelhas são animais indefesos. São animais indefesos. Primeiramente, elas não têm senso de direção. Depois, elas são animais indefesos. Contrário de outros animais. Né? Você pega aí um boi, uma vaca, tem o seu instinto de defesa. Um cachorro, um gato, cachorro. Lá em casa eu tenho 2 Spitz, luda Pomerânia, Spitz alemães, pequeninos, peludos, lindos, são meigos. Mas esses cachorrinhos, principalmente o macho, ele se acha muito corajoso. Ele enfrenta feras desse tamanho. Bom, ele acha que pode enfrentar. Ele gosta até de me enfrentar também. Às vezes ele me enfrenta, eu tenho que falar sério, ele colocar o rabinho entre as pernas e ir para debaixo da cama. Olha o tamanho da peça. Mas as ovelhas, elas são animais indefesos. Elas não rosnam. As ovelhas, elas precisam de cuidados, de muitos cuidados. Como disse Jesus, ele sendo bom pastor, sem mim nada podeis fazer. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Terceira característica da ovelha, da ovelha. A ovelha se assustam facilmente. Qualquer barulho assusta as ovelhas. Elas se assustam porque elas são fracas. Alguns dizem o seguinte, que as ovelhas, se elas estão com sede, se elas vão beber água em uma cachoeira, se o barulho estiver muito forte, elas não bebem água, assustadas com o barulho da cachoeira. As ovelhas, elas se assustam com muita facilidade. Sabe, queridos, é só a presença do pastor mesmo, para nos deixar seguros, não é mesmo? Só a presença do pastor para nos deixar seguros, porque se ele não estiver por perto, nós vamos viver assustados, muito assustados. Nós estudamos no domingo e na terça-feira, sobre no domingo, batalha espiritual. Terça-feira, as armaduras de Deus. E nós vimos ali que o inimigo da nossa alma, ele é feroz. Ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Então, as ovelhas se assustam com facilidade.
É por isso que o salmista ainda diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27:1. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Uma outra característica da ovelha: as ovelhas, por natureza, são sujas. Elas ficam imundas. Elas precisam serem limpas. As ovelhas, diferente de outros animais, elas não conseguem se limpar. É aí que entra o pastor. E nós também precisamos da purificação das nossas vidas. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque se não for o sangue de Jesus, nós vamos viver como imundos, sujos, na lama, distante do Senhor. Então, louvado seja Deus, porque o nosso pastor derramou seu sangue para nos perdoar os pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Uma outra característica das ovelhas: as ovelhas não conseguem encontrar alimento ou água. As ovelhas também não conseguem encontrar alimento ou água. As ovelhas não têm o olfato aguçado. Elas não sentem cheiros como um cachorro, como um gato. Muito fraco o cheiro das ovelhas, segundo os entendidos. Nós precisamos também, nós, à semelhança das ovelhas, precisamos do nosso bom pastor para nos alimentarmos. Nosso pão nosso de cada dia. Jesus é o nosso pastor. Se Ele nos deixar por conta própria, meu Deus, nós vamos comer muita bobagem. Vamos desejar os pepinos do Egito, as cebolas, aquelas coisas que outrora fazia parte da escravidão. Nós que estamos nesse deserto vamos sentir saudades. Não, igreja. Não é para ser desse jeito. Nós, como ovelhas, precisamos entender que o alimento da nossa alma é Jesus que nos alimenta. Uma última característica aqui das ovelhas é que a lã da ovelha não pertence às ovelhas, pertence ao pastor. Ou seja, o resultado daquilo que ela produz até nas suas lãs não é propriedade das ovelhas, é do pastor. Queridos, aquilo que nós produzimos pela graça. Aquilo que acontece na sua vida só acontece por meio da graça, por meio da bondade, da misericórdia do Senhor. E isso é para glorificar o Senhor, a fim de que o vosso Pai Celestial seja glorificado. Então as nossas obras, tudo aquilo que nós produzimos, é para a glória de Deus, é para o Senhor. Então, veja bem, características da ovelha. As ovelhas não têm senso de direção. As ovelhas são animais indefesos. As ovelhas se assustam facilmente. As ovelhas, por natureza, são sujas. Ovelhas não conseguem encontrar alimento ou água. A lã da ovelha pertence ao pastor. Agora, vamos falar do pastor bem rapidinho. Como é que é o pastor? Geralmente, o local do pastor onde ele mora, o rebanho fica juntinho dele. O rebanho fica bem juntinho do pastor. E segundo os estudiosos, diariamente, o pastor ele tinha que andar de 3 a 4 quilômetros para levar as suas ovelhas para pastarem em pastos verdejantes. E na madrugada, ele se levantava e contava as ovelhas. Ele contava as ovelhas uma por uma. Lembra daquela parábola da ovelha perdida? Das 100 ovelhas? Exatamente, era costume do pastor contar as ovelhas. Outra coisa também, o pastor, ele conduzia as ovelhas até
o pasto verdejante, elas ficavam no aprisco. Os pastos verdejantes ficavam um pouquinho distante, 3, 4 quilômetros. E nesse percurso havia perigos. Havia perigos de lobos, precipícios. As ovelhas precisavam serem conduzidas pelo pastor. O pastor cuidadosamente as conduziam por esse caminho até chegarem no seu lugar. Sabe, queridos, no final da tarde, novamente o pastor, ele contava as ovelhas, uma por uma, e retornava para a sua casa e deixava as suas ovelhas no aprisco, sobre cuidados. E alguns dizem até que as ovelhas gostavam de dormir ao som da voz do seu pastor. Oh, meu Deus, que coisa impressionante. Agora vamos para o texto da palavra de Deus. Vamos para Salmos 23, versículo 1. Não vou me demorar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos dizer juntos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu gosto de dizer meu pastor. Diga assim, meu pastor. Coloque a mão no seu coração e diga, meu pastor. O Senhor, Ele é o teu pastor. Amém? Ele não é o pastor de todos apenas, mas Ele é o meu pastor. Relacionamento pessoal. E o prazer de Deus é ser o seu pastor. Agora, queridos, vamos entender aqui sobre essa questão. Quem é o pastor aqui? É o Senhor. A palavra Senhor não está, veja, coloca o Senhor, aí não dá para aparecer, mas se você tem uma Bíblia impressa, RA ou RC, vai aparecer ela no maiúsculo, já falei sobre isso. A palavra Senhor refere-se ao nome próprio de Deus. Refere-se ao Deus soberano, ao Deus todo-poderoso. Aquele que não é apenas Jeová Rafá, Nissi, como nós conhecemos, Deus que cura, Deus que salva, mas o próprio Deus. Então, o salmista, ele se coloca como ovelha, e ele diz que o Senhor, Ele era o seu pastor, mas primeiramente o Senhor era o Senhor da vida de Davi. Para ele ser o seu pastor, antes de tudo ele precisa ser o seu Senhor, autoridade máxima sobre a sua vida, porque se Jesus não for o seu Senhor, ele também não pode ser o seu pastor. Você vai conhecer o Salmo do bom pastor, mas não vai conhecer o bom pastor do Salmo. São duas coisas distintas. É bom conhecer o Salmo do bom pastor, mas melhor ainda é conhecer o bom pastor dos Salmos. Meu Deus, faz toda a diferença. Conta-se uma história, diz que um pastor chegou na igreja, um filósofo, o cara pegou o Salmo 23, leu o Salmo 23, discorreu por 41 horas, filósofo, psicólogo, entendimento profundo. Aí muitos aplaudiam aquele homem, aquele filósofo, enquanto ele ministrava no Salmo 23. Aí depois chamaram uma mulher, uma senhorazinha. Venha dar uma palavra, minha irmã. Aquela irmã foi, talvez era surda, e abriu a Bíblia novamente no Salmo 23. E começou a ler o Salmo 23. Começou a ler o Salmo 23, aí a igreja começou a chorar. Choro para cá, choro para lá, daqui a pouco todos estavam ajoelhados, quebrantados, arrependendo-se dos seus pecados. E qual a diferença? É que o primeiro conhecia o Salmo do bom pastor, mas a mulherzinha, a irmãzinha conhecia o bom pastor do Salmo. É diferente. O Senhor dos senhores era o seu Salvador.
Antes de tudo, nós precisamos ter compromisso com Deus. Se você não quer nada com Deus, Ele nunca vai ser o seu pastor. Se você abandona ao Senhor voluntariamente, você pode ter certeza de uma coisa: Ele nunca foi o seu pastor, mas Ele pode se tornar o seu pastor. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento. O Senhor é o pastor. Davi se coloca como ovelha. Deus, o próprio Deus, Senhor dos senhores, sendo o seu pastor pessoal. Aí Jesus diz: vós sereis minhas ovelhas, ou meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Agora, o Senhor, nada me faltará. A expressão nada me faltará, ela às vezes é muito entendida, é mal entendida no nosso meio. Nós pensamos que nada me faltará. Não me faltará comida, não me faltará dinheiro, não me faltará carro novo, não me faltará roupa novas, roupas caríssimas, bons perfumes. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Aqui, segundo os estudiosos, a palavra nada me faltará, a NVI diz o seguinte, é muito parecido com a NVI. Eu não terei falta de nada. Eu não terei falta de nada. Agora, a NBV diz o seguinte: o Senhor, a Nova Bíblia Viva, o Senhor meu pastor, Ele me dá tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso. Queridos, Deus tem um compromisso. Deus tem um compromisso com nossas necessidades, não com os nossos desejos. Desejos e necessidades são duas coisas distintas, separadas, totalmente separadas uma da outra. Tem pessoas que querem colocar a responsabilidade de Deus sobre tantas demandas de coisas que a traça corrói, a ferrugem a traça corrói. Não é desse jeito. Olha, nós precisamos entender que Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Mas quando começar a faltar coisas para você, o Senhor vai continuar sendo o seu pastor, tá bom? Ele vai continuar sendo o seu pastor. Mas pastor, é possível? É possível não ter o pão nosso cada dia? Claro que é possível. Tem muitos filhos de Deus, muitos, olha para o colégio apostólico, falando de Paulo, falando de João, que ficou isolado na ilha de Pátimos. Paulo passando necessidade, passando fomes, muitas fomes, necessidades urgentes, enfermidades, espinhos na carne. Então nós precisamos ter um compromisso com o Senhor. É com o Senhor que nós estamos compromissados. Aquilo que Ele faz, fazendo, amém. Não fazendo, Ele continua sendo meu pastor. Oh, louvado seja Deus. Deus, Ele está contigo em meio às carências, meu irmão. Quando você vive com o coração agradecido, grato ao Senhor, por tudo aquilo que acontece na sua vida, aí você vai se deliciar, se deleitar em Jesus, que é o seu pastor, em Deus, que é o seu pastor. Mas quando nossas expectativas estão em torno desse mundo, nas coisas que não são necessidades, mas são desejos da nossa alma, ou desse mundo capitalista no qual nós vivemos, nós vamos viver em apuros, vamos colocar até em xeque a soberania de Deus, erradamente. Jesus, o bom pastor, é a pessoa mais importante, mesmo que falte alguma coisa na sua vida. Quando você pedir alguma coisa para o Senhor, se não acontecer da forma como você gostaria, continue adorando, continue servindo, continue se prostrando diante dEle, porque a vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. O próprio Jesus disse, não consiste, não é na saúde, na muita saúde, não é no muito dinheiro, não. É a sua fé está firmada nele, igreja. Deus acima de tudo. O Senhor Jesus, o seu compromisso precisa ser com Ele.
Amém? Só 2 amém. Amém? Quando você passar pela prova, pela dificuldade, não esqueça de uma coisa: continue adorando a Deus. Não vai se desviar não, viu? Não vai se apostatar da fé, como muitos estão fazendo. É para continuar firme, firmado na rocha. Não, estou servindo a Deus não é por aquilo que Ele faz, mas é por aquilo que Ele é. Meu compromisso é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É isso que eu quero para a minha vida. Aí o versículo 2 agora. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Vamos dizer juntos? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Amém? Repousar em pastos verdejantes. Aí imagine só. A função do pastor. Ele sai lá, anda, faz um percurso distante. Ele procura a melhor pastagem para as suas ovelhas. Ele procura dar pastos verdejantes. O bom pastor, ele faz isso. Ele luta pelas suas ovelhas. Ele luta pelas suas ovelhas. Samuel, enviado por Deus, foi à casa de Jessé ungir um dos seus filhos como rei de Israel. E ao chegar, todos os filhos de Jessé se passaram na frente dele. Não, esse não, esse não. Jessé esqueceu do mais novo, que era um pastor de ovelhas, que estava distante da sua casa, da sua residência. Não tem mais ninguém, não tem mais ninguém. Não, tem um ruivo, feiozinho, ainda adolescente. Ele está lá junto com as ovelhas, está cuidando das ovelhas. Manda ouvir, deixa ele chegar aqui na casa. E ele foi o escolhido. Então Davi, ele conhecia muito bem o que era ser pastor de ovelhas. Ele, quando foi se apresentar para Saul, que estava guerreando contra os filisteus, Davi, ele diz o seguinte: olha, o seu servo, ele lutou contra urso. Os ursos quiseram atacar as minhas ovelhas, eu lutei contra elas. O leão também tentou devorar as ovelhas, eu lutei. Enquanto eu as conduzia para o lugar verdejante, eu lutei contra essas feras terríveis. Elas não atacaram, elas não comeram, não devoraram as minhas ovelhas. É isso que o bom pastor faz. Ele cuida das suas ovelhas como ninguém é capaz. É por isso que você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho, confia nele e o mais ele fará. O maior prazer de Deus é cuidar das suas ovelhas. Oh Deus maravilhoso, como é bom servir a Ele. As ovelhas estão caminhando no deserto, cansadas, com fome, com sede, com medo. Mas tem algo que faz diferença na vida daquelas ovelhas. O pastor. É o pastor. O diferencial não é a ovelha, é o pastor das ovelhas. Deitar-me faz em verdes pastos. Como o nosso Senhor cuida das nossas vidas. Ele é um Deus que surpreende. Ele nos surpreende nas nossas jornadas, na nossa caminhada. Você começa a linkar uma coisa, uma situação com outra situação, um episódio com outro episódio, e o seu raciocínio lógico chega à seguinte conclusão: isso é Deus, isso só pode ser mão de Deus, não foi eu, não é por causa de mim, é apesar de mim, isso é mão do Todo-Poderoso. É isso que Ele faz, igreja. Deitar em verdes pastos verdejantes, Ele é bom nisso. Mas é bom entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, o seu decreto.
Então, continua servindo ao Senhor, igreja. Continua firme, inabalável na rocha eterna. O pastor da sua vida chama-se Jesus Cristo, viu? Jesus é o seu pastor. Ele não falha. Eu sou humano, falho, sempre vou falhar. E alguns falam, brincando comigo, o Senhor meu pastor, fala, tudo te faltará. Pois se Jesus for o seu pastor, nada te faltará. Porque eu sou homem, eu sou falho, sou pecador como todos vocês são. Louvado seja Deus, porque nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Olha o que diz Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de andar pelo deserto. Há tempo de chegar nos pastos verdejantes. Em que tempo você está andando na sua vida? Os pastos verdejantes ainda não chegaram, eles vão chegar. Mas no tempo de Deus, na hora certa. Então não desiste da sua fé. Não desiste da sua Bíblia. Não desiste de buscar o seu Senhor. Porque no tempo de Deus, na hora do Senhor, as coisas vão acontecer. E quando acontecer, você vai dizer, ainda bem que aconteceu agora. Porque o meu Deus é sábio, é poderoso. Ele sabe qual era o melhor para mim, para a minha vida. Chegou no tempo certo. Amém? Louvado seja Deus. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele entregou a sua vida por ti e por mim. Poxa, como é bom poder saber que Jesus morreu, Ele sendo o sumo pastor, o bom pastor. Esse pastor também, que Davi conhecia, o Senhor é meu pastor. Agora, queridos, Ele é o teu socorro, o teu refúgio, amém? Deixa eu dar uma corridinha aqui. Ainda versículo 2, guia-me mansamente às águas tranquilas. Talvez você esteja numa situação em dizer, Senhor, eu não aguento mais. O vale da sombra da morte, a estrada está difícil, Senhor. As tentações, os inimigos, as provações, Ele vai te conduzir para as águas de descanso. Ele é bom nisso. Ele é bom nisso. Ele não perdeu o controle da sua vida, da sua história. Ele nunca perdeu o controle da sua história. Tudo está debaixo da sua soberania, debaixo da sua graça. A Ele a honra, a glória. Mas continue firme, continue inabalável. Como diz Apocalipse 7, 16 e 17, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Eis aqui o pastor, o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Um dia há de cessar todas as tribulações, todas as dores, todas as enfermidades. A velhice não existirá mais. Veremos eternamente, não apenas 70, 80 anos, como diz a palavra. O que passa disso é enfado e canseira. Mas eternamente estaremos com o Senhor. Viveremos para sempre com Ele, igreja. Apega-te com o teu Deus. Porque Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para mim. Refrigera, versículo 3. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma. Refrigério de Deus para a sua alma. Calma, serenidade, tranquilidade. É isso que Jesus Cristo faz para a sua vida, na sua vida. Jesus mesmo disse,
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer ser o seu pastor. Ele quer ser o Senhor. Antes de tudo, ser o Senhor da sua vida. Aquele que é o dono, o proprietário. Deus. Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele é o seu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Vamos dizer juntos? Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado, tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Para ir a pastos verdejantes, nós passamos por lugares difíceis, por deserto. A vida cristã se assemelha Egito, deserto e terra prometida. Nós estamos em um deserto, queridos. Isso aqui é deserto, não é terra prometida. Terra prometida é nos céus. Mas é bom viver na presença de Deus. É bom estar na presença de Deus. Meu Deus, como tu és bom, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você pode passar por momentos difíceis, terríveis, mas Deus, Ele sempre está contigo. Ele nunca vai te deixar, nunca vai te desamparar. Se você está dentro da palavra, não desvie para a direita nem para a esquerda, continue firmado na rocha eterna. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Ele nunca abandonou, nunca desprezou aqueles que decidiram segui-lo, que foram alcançados pela sua graça. Não temerei mal nenhum. Ei, não temas, viu? Não temas o dia mau. Não temas as tribulações. Não temas doenças. Não temas as dores. Ele é o seu pastor. Você está seguro. Está reclamando do quê? Vamos prosseguir, porque Ele tem o melhor para nós, ó igreja do Senhor Jesus. Agora tem mais uma coisa que eu quero dar ênfase aqui. É a vara e o cajado. A vara cuidava dos animais ferozes. Vai para lá, cão. Vai para lá, leão. Mas as ovelhas tinham uma mania de vez em quando sair ali, redil das ovelhas, de junto das ovelhas. Elas davam uma saída, e se elas saíssem, elas iam fazer besteira. Elas não tinham como se alimentar. Elas não sabiam qual era o melhor para elas. O pastor dava uma disciplinada nas ovelhas. Varada. Vem para o aprisco. Não fica distante. Não fica distante. Você tem que ficar junto das ovelhas. Que negócio é esse de querer viver distante? É ovelha. Ovelha fica perto de ovelhas. Ah, depois, querido, receba a disciplina. Aí fica perguntando, mas por que, Senhor? Por quê? Ainda pergunta por quê? Ele está cuidando de você, meu filho. Está cuidando da sua vida. Agora o cajado, ele servia também para trazer as ovelhas mancas, as ovelhas que estavam adoentadas, entristecidas. O bom pastor as colocava no colo, em seu colo, e cuidava delas com muito carinho, com muito amor. É por isso que Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me, olha, deitar-me. Ele pegava
Deus pegava Davi como ovelha e o fazia deitar em pastos verdejantes. Esse é o seu Deus. Ele cuida da sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor juntos, queridos. Fiquem em pé. Vamos começar de louvor.